Uma das perguntas que vocês mais mandam pra gente no nosso Instagram é sobre pedra para cozinha. E eu sei que você tem muita dúvida sobre isso. Mas nesse vídeo a gente vai falar aqui sobre todos os tipos de pedra, de rocha que a gente utiliza nos nossos projetos. E no final você vai estar sabendo tudo, vai estar craque no assunto. Então vem com a gente, vamos pro vídeo. Vocês sempre perguntam aqui qual tipo de pedra usar na cozinha, no banheiro, enfim, tudo. Então, na minha caixinha de pergunta também é recorde de pergunta. Então, a gente vai falar um pouco aqui sobre os materiais. E a gente tem diferentes tipos de materiais, né? Mármore, granito, quartzito, tem os sintéticos também. Então, para começar, compacto, né? Para começar, vocês têm que entender a diferença disso, né? Então, fica aqui que a gente vai falar um pouquinho disso. Bom, pessoal, as pedras são muito utilizadas nos projetos de arquitetura, né? Nós mesmos utilizamos pedras em várias situações, tanto no piso, quanto nas bancadas da cozinha, de vez em quando para fazer um nicho dentro de um armário, né? Dentro de um móvel. Tento, né? Tento, para poder fazer acabamentos, transição entre um material e o outro, enfim. As pedras naturais, né, elas são muito versáteis e estão aí sendo utilizadas já há muito tempo. Só que a gente sabe que vocês têm muitas dúvidas sobre isso, né? Tipo, o que é granito? O que é mármore? Onde eu uso cada coisa? Qual é o que é o mais resistente? Qual que eu devo usar na cozinha? Qual que eu devo usar no banheiro? E aí a gente sempre fala para o cliente que assim, você pode usar qualquer coisa, desde que você entenda o que você está colocando, né? E o quanto você é tolerante ali à manutenção, a manchas ou não, tá? Primeira coisa que a gente fala é que tudo mancha, tá? Um belo disclaimer aqui. Tudo mancha, não adianta, assim, aquele material perfeito, aí você vai para um sintético, porque o natural mancha, não tem jeito, tem uns que mancham mais, outros mancham menos, né? Mas é importante falar que todos mancham. E aí, se você tá disposto, né, a colocar, por exemplo, um granito, que ele tem um preço, um custo-benefício melhor, você está disposto a, tudo bem, conviver com aquela mancha, né? Porque ele mancha mais do que um quartzito, que é mais caro e, enfim, é mais resistente, aí tudo bem, né? Mas você tem que usar sabendo disso, né? Exatamente. E aí, já puxando até essa questão da mancha, por que mancha? Porque determinadas pedras têm determinadas durezas, né? Então, já começando a falar aqui, a gente sabe que o quartzito, ele é mais duro do que um granito, assim como o granito, ele é mais denso e mais duro do que o mármore. O mármore a gente costuma falar que é um material mais macio, tanto que por isso ele mancha mais, tá? E aí existem vários tipos de mármore, né? Aqui a gente está até com uma amostra do mármore Paraná, né? Do branco Paraná, que é um mármore que a gente gosta muito, ele tem uma beleza estética incrível, né? Veios muito bonitos. E é um material que, se a gente for botar pela questão da mancha, é um material que a gente evita utilizar em cozinha, tá? Mas como a gente falou, se você não se incomoda com isso, se você dá prioridade mais pela estética do que pela essa questão de manutenção, né, de praticidade no seu dia a dia, a gente, né, quando o cliente topa, a gente coloca também o mármore na cozinha e fica lindo, né? A gente, particularmente, eu adoro quando o cliente topa isso, porque esteticamente fica muito bonito, mas a gente tem sempre que orientar o cliente realmente em relação a manchas. Eu, por exemplo, tenho um mármore Carrara no meu aparador da minha casa, né? E eu, desde o início, estou super ciente, como já aconteceu de cair um vinho, né, um café e dar-lhe uma manchinha, você vai limpar, né? E claro, você não pode ter esse desespero também de, não pode apoiar nada, né? Porque assim, vai acontecer, vai manchar. E aí, quando acontecer, você limpa. Pode ser que fique uma manchinha ali mais escura, mas faz parte, né? Enfim, eu acho que também faz parte do uso, né? Não deixa o material não deixa de ficar bonito, né? E outro mármore também que a gente gosta de utilizar muito, tanto para piso quanto para bancada, é o mármore travertino. Vocês estão vendo aí na tela um projeto todo de travertino, que a gente fez o piso, as bancadas, todo o revestimento de banheiro. É um piso travertino romano, né? Que a gente mais utiliza. É um romano para o piso semi-estucado. A gente pode falar disso aqui mais detalhadamente em outros vídeos, senão a gente vai se prolongar muito. Mas são mármores realmente, é um material mais macio, mas que a gente gosta de utilizar muito nesses locais. E nesse projeto, para a bancada de cozinha, como o mármore ele é muito macio,
A gente optou, nesse caso, o cliente ele era muito cuidadoso com mancha, ele queria ser totalmente prático, né? Ele tinha uma funcionária também que usava a cozinha, ele não usava a cozinha, então só a funcionária que usava, ela falava que a funcionária não tinha tanto cuidado, é uma funcionária que, enfim, já era da família, tá há anos, Mas ela conhecia muito bem e falou, vou priorizar. Pela durabilidade, pela funcionalidade, praticidade, ela não queria que o material manchasse de jeito nenhum e ela estava disposta a pagar um pouquinho mais ali pelo material. Então o que a gente resolveu usar para a bancada, que era muito semelhante, a gente quis trabalhar com uma paleta bem parecida, né, do piso, para ficar... Esse era um projeto que ele só tinha 3 materiais, então era importante que a gente tivesse esse link entre os materiais. E a gente resolveu utilizar o ultra compacto, né? Esse aqui, no caso, é um Dekton, né? Dekton é uma marca, mas é uma marca de ultra compacto, que aí sim é um material sintético, né? Ele é feito de rochas, ele é feito de junção de várias pedras diferentes e condensado, digamos assim, numa pressão muito grande, e aí deixa ele realmente sem poros, sem nada. Então ele é muito difícil de manchar, ele é muito resistente a calor. E a gente está falando aqui do material mais resistente que a gente tem disponível no mercado, tá? Além do travertino, a gente também tem utilizado bastante umas variações do travertino nos nossos projetos. A gente tem o travertino Nero, que é um projeto que a gente fez uma bancada toda com esse material. A gente queria realmente trazer um destaque para o banheiro, então a gente utilizou esse mármore, que não é um mármore muito comum de se ver por aí, então acho que ele trouxe, né, essa questão estética diferenciada que a gente queria trazer para o projeto. A gente usou no banheiro do casal e no lavabo, né, nesse mesmo projeto. E aí tem também travertino note, né? Tem outros tipos de travertino. O travertino silver, né? Que a gente está fazendo alguns projetos com ele agora também. Tem o mármore também calacata, né? Que a gente acha super legal. Enfim, tem outros mármores para a gente utilizar, tá? Vamos falar agora de granito? Granito é um custo-benefício ótimo, tá? E é um material que a gente também adora, né? As pessoas tendem a ter um pouco de preconceito com granito por achar que não é um material muito nobre. Mas eu acho que o granito, como ele tem muitos pontinhos, né? Ele é muito manchadinho. Se você coloca ele no acabamento polido, realmente ele fica muito comercial, né? Então, por exemplo, aqueles apartamentos entregues por construtora ou prédios comerciais, você utiliza muito granito, né? Mas se você usar do jeito certo, a gente, por exemplo, utiliza muito num acabamento fosco, né? Que é o levigado ou escovado. Você pegando também uma pedra, que é o Itaúnas, por exemplo, branco, né, que ele é bem clarinho, fica super bonito nesse acabamento fosco, né? A gente utiliza muito em cozinha, banheiro, então é bem bacana. Além do Itaúna, né, que pega aí, Pedro, pra gente mostrar, a gente usa muito também o Siena, que ele é o Itaúna é um pouco mais bege, né, e o Siena é um pouco mais cinza. O Itaúna tem um pouquinho de ferrugem, que a gente chama, que são esses pontinhos vermelhos. E aí, numa visão geral dele, ele acaba tendo levemente mais bege, mas assim, é muita pouca diferença, né? A gente gosta bastante, né? E aí, falando do granito, eu acho que assim, é um bom custo-benefício para um cliente que ele quer fazer tudo, né? Fazer a marcenaria e ele não tem um orçamento muito alto. Então, a gente equilibra ali no mármore, equilibra na marcenaria também, né? E vai usando materiais. E fica muito bonito também, fica né? Muito Se você bonito, usa do jeito certo, como a Jo falou, fica muito bonito. E falando, né, em relação à dureza do material, o granito é um material mais duro do que o mármore e ele é bastante utilizado em cozinha, né? Ele também, assim, mancha, né? Óbvio, a gente está falando aqui que todo material mancha, mas ele tem uma propensão um pouco menor a manchas, até porque ele é muito manchado já. Então, se ele mancha, essa mancha fica um pouquinho mais disfarçada, digamos assim, né? Falando na ordem aqui, né, de acordo com esse quesito da mancha, a gente parte para o quartzo, que é o material também que a gente costuma utilizar, né, quando a gente quer uma cozinha ali mais branquinha, os clientes gostam bastante, né, que é um material que praticamente ele não tem nenhuma pintinha, não tem nenhuma veia, é um material bem neutro, né? não tem um material natural que seja todo branco, né? Exatamente. Então tem cliente que chega falando, eu quero uma cozinha, o meu sonho é ter uma pedra branca, né, que dá aquela sensação de limpeza e tal. Então a gente parte para o quartzo, que não é um material natural. Ele é uma junção, né, de materiais sintéticos com a pedra triturada, digamos assim, né, prensado, e aí vira esse material aqui, que é o quartzo branco, material que a gente utiliza bastante. E ele realmente, assim, tem que ter cuidado, como todos os outros,
mas ele mancha menos, realmente. Ele mancha pouco, ele dá um arranhãozinho assim, que normalmente você passa um produto e sai. E é um material que você tem que ter um pouco de cuidado com apoiar coisa quente, tá? Na cozinha. Então, no banheiro a gente não se preocupa muito com isso, né? Mas na cozinha tem que se preocupar, sempre colocando um paninho ali por baixo, alguma coisa assim. E aí, o material que a gente mais tem usado nas nossas cozinhas, nos nossos projetos, é o quartzito, né? Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse material, mas é uma pedra natural, muito resistente, muito recomendada também para a cozinha, né? Por ser um material bem duro e realmente que mancha menos. E aí a gente tem uma infinidade de quartzitos também. A gente tem o quartzito Lavese, quartzito Bianco, quartzito Taj Mahal, né, que a gente acabou de utilizar num projeto, não só na cozinha, mas como no lavabo, na área gourmet, em outros ambientes, que é realmente uma pedra muito resistente. Além disso, ela tem a questão estética, né, por ter alguns veios bem interessantes. Ela se assemelha ao mármore, né, por ter esses veios. Tem gente que confunde, acha que é um mármore. Mas é um quartzito. O quartzito é um material caro, né? Ele é bem caro, mas é isso, ele é muito resistente à mancha e ele é muito resistente ao calor. Então a gente já utilizou, por exemplo, em área de churrasqueira, né? E vai super bem. Então é um material campeão, assim, de resistência. É um material muito bom, mais ele caro. consegue aliar muito bem, né? A estética com a funcionalidade e por isso até que ele tem um preço realmente mais elevado, tá? E aí, por último, como a gente já falou, né, a gente já seguindo essa ordem aqui, o material realmente no mercado mais resistente hoje em dia, apesar de ser um sintético, é realmente o ultra compacto, que aí sim, se você quer realmente pode colocar panela quente em cima, ele é um material que aguenta assim a temperaturas elevadíssimas, que você nunca nem vai ter na sua casa essa temperatura, e ele realmente é muito resistente. Tá? Muito resistente mesmo, e por ser um material sintético, aí você vai encontrar diversos tipos de desenho, de variações de veios, vão ter os mais manchados, os mais neutros, tem uma infinidade de acabamentos. Bom, e outro material também que a gente acaba não utilizando muito nos nossos projetos, mas também é uma opção, que é o granilite. É um material lindo, na verdade a gente tenta colocar nos nossos projetos. Era muito usado nos anos 60, 70, né? Também tem um pouco dessa questão do Eu preconceito, acho que né? Tem um pouco do preconceito por parecer um material vintage, né? Exato. Mas na verdade, assim, é um material que para mim tem muito valor, porque utiliza pedaços de pedras naturais no meio a uma resina, uma massa, né, que colocam ali. Então, eu acho um material muito bacana. Esteticamente ele fica lindo, também tem uma variedade enorme, né? Tem os mais branquinhos. E de escalas de pedra também, né? Você pode ter aquele granilite com um monte de pedrinha pequenininha, com umas pedras maiores, com todas as tonalidades possíveis que você pode escolher para ter ali naquela massa, né? Então, e aí dependendo também da composição desse granilite, né? Ele também, você vai poder utilizar ele na bancada da cozinha, para o piso, é um material realmente bem bacana. Bom, pessoal, só para resumir, então a gente falou aqui de vários tipos de pedra, né? Desde o mármore até passando pelo granito e chegando no material que eu acho que eu diria, né? Se a gente fosse considerar estética e durabilidade, né? Proteção contra manchas, etc. O material que a gente mais utiliza para a cozinha é o quartzito, né? E apesar, uma coisa que a gente não falou no vídeo, que também é muito recomendada, apesar de você usar o quartzito ou não, é você impermeabilizar o seu mármore, tá? A sua pedra, enfim. Conversa com o seu marmorista, tenta sempre, né, ter uma manutenção. Todo material, gente, tem que ter uma manutenção, uma madeira tem que ter uma manutenção, então não fica com preguiça, cuida da sua casa, né? Isso é muito importante para você ter uma durabilidade maior. Então deixa aqui nos comentários se você gostaria que a gente trouxesse um marmorista para poder falar de forma muito mais com embasamento sobre os tipos de acabamento, principalmente. A gente falou de forma muito superficial, até porque a gente tem que falar muito rápido no vídeo, né? Mas se a gente falar com um especialista, né, a gente vai muito mais a fundo. Exato. Falando sobre durabilidade, sobre acabamento. E principalmente sobre acabamento, que a gente passou aqui de forma muito rápida, mas a gente pode falar justamente sobre os acabamentos escovados, levigado, efeito couro, enfim, tem uma infinidade de tipos de acabamento que você pode fazer em todas as pedras e que vão trazer ali, né, uma diferenciação, uma personalidade para o seu projeto. Então, se vocês gostaram, curtam aqui, comentem, o feedback de vocês é super importante para a gente continuar fazendo esses vídeos, né? Falem aqui o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. E é isso, espero que vocês tenham gostado e em breve nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau, pessoal!